Então vamos lá, meus amigos, julgados dessa semana, do dia 13 de fevereiro até o dia 17 de fevereiro, né? São os julgados do TSE publicados nessa semana. Só lembrando que a gente faz um destaque, por um acaso, nessa semana nós tivemos pouquíssimos julgados, que foi como a semana que antecede o Carnaval, então pouquíssimos julgados publicados. De qualquer forma, a gente vai destacar aqui o que a gente achou mais interessante. Vamos lá para o nosso informativo de número 3, informativo de número 3 de 2023, dos julgados publicados do dia 13 de fevereiro ao dia 17 de fevereiro, tá bom? Antes eu queria te pedir um favor, que você se inscreva no canal, já curte esse vídeo, compartilha, porque toda semana a gente tem um conteúdo. Dia de segunda-feira a gente posta noções de direito eleitoral, para quem está iniciando no direito eleitoral, e toda quarta-feira esse informativo aqui de julgados do TSE, para quem quer aprofundar um pouco mais, ou se você é concurseiro e está pensando numa segunda fase, ou se é advogado, enfim, ou é um servidor da Justiça Eleitoral que quer aprofundar no direito eleitoral, o dia de quarta-feira tem os julgados do TSE, tá bom? E dia de segunda-feira, para quem está iniciando, ou seja, para quem vai fazer concurso, ou quem também quer militar na área do direito eleitoral e está iniciando, tem noções de direito eleitoral, tá bom, meus amigos? Então vamos lá, iniciar apenas, eu vou destacar hoje, aqui apenas, deixa eu sair da frente de vocês, apenas 3 julgados, né, importantes, 3 matérias importantes. Então vamos lá, o primeiro que eu gostaria de destacar é a interpretação restritiva, restritiva das inelegibilidades. Bem, como vocês sabem, inelegibilidade a consequência jurídica para que o cidadão não possa se candidatar. Então, é um impeditivo para que o cidadão tenha o seu direito passivo de se candidatar, direito eleitoral passivo de se candidatar. Capacidade passiva, no caso de se candidatar. Como é uma restrição de direito, um direito fundamental, obviamente, como qualquer outro direito fundamental, a interpretação deve ser restritiva. Então, as inelegibilidades, sobretudo aquelas encartadas lá no artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, que é o nosso estatuto, só para lembrar, né? Que o nosso estatuto da inelegibilidade é o 64, Lei Complementar 64/90, onde estão as principais inelegibilidades. Na Constituição Federal também, lá no artigo 14, 7º e 8º, que tem inelegibilidade reflexa, inelegibilidade de parentes, por exemplo, o analfabetismo como a inelegibilidade também prevista na Constituição, mas sobretudo aqui na Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso 1, é onde estão a maioria das tipologias de inelegibilidade. Então, o que o TSE entende de forma reiterada? Que a interpretação dessa inelegibilidade ela deve ser aferida de modo restritivo. Então, se lá diz que fulano está inelegível por contas desaprovadas por ocasião de quando ele era gestor público, só pode ser contas desaprovadas, não pode ser contas aprovadas com ressalvas, tem que ser contas desaprovadas. Fulano está inelegível no caso aqui, por ser declarado indigno ao oficialato. Tem que ser declarado indigno ao oficialato. Não basta ser só expulso, por exemplo, das Forças Armadas na condição de oficial. Tem que ser declarado indigno ao oficialato. Então, ela tem que ser uma interpretação restritiva, que não necessariamente é literal, mas uma interpretação restritiva que realmente se amolde perfeitamente ao que a gente fala no encaixe perfeito, né? Que é a mesma analogia que a gente faz lá no direito penal, nos tipos penais, é o encaixe perfeito da tipologia lá da inelegibilidade. Foi o que o TSE decidiu aqui nesse recurso ordinário, né? Que as inelegibilidades devem ser interpretadas de formas restritivas, de forma a não abarcar situações não previstas em lei. Tá bom, meus amigos? O outro entendimento foi a sanção em prestação de contas. A sanção em prestação de contas aqui, a prestação de contas de partido, tá? Só lembrando que a gente tem uma distinção, a prestação de contas partidárias, que guarda relação sobretudo com o fundo partidário, é uma coisa. A prestação de conta eleitoral tem a ver com os recursos gastos na eleição e não necessariamente com o fundo partidário. Então, o que aqui a gente está tratando é de sanção em prestação de contas de partido. O que é que o TSE
entendeu que a desaprovação das contas possui dupla cominação. É previsto lá no artigo 37 da Lei Orgânica dos Partidos, a 9096. É o ressarcimento ao erário, ou seja, o partido gastou mal aquele recurso, ele deve ressarcir o erário, devolver ao erário. E 2 é a multa, que é a sanção propriamente dita, por ter gasto aquele recurso ou incorrido em alguma prática irregular. Então, são 2 tipos de sanção. O que o TSE entende? Que o ressarcimento ao erário ele deve ser feito com os recursos próprios do partido. Então, eu gastei mal o fundo partidário, eu não posso devolver com o fundo partidário. Se eu gastei mal o fundo partidário, eu devo devolver com recursos próprios particulares do partido e não com o fundo partidário. Senão isso vira uma roda viva viciosa, né? Porque é um ciclo vicioso, desculpa. Porque eu gasto mal o fundo partidário e aí, para eu devolver esse recurso, eu devolvo com o mesmo fundo que eu recebi ano que vem. Os partidos recebem isso anualmente e essas cotas são repassadas mensalmente pelo TSE, né? Veio por meio do fundo do Tesouro da União e organizado pelo TSE e repassado mensalmente aos partidos. Então, o partido, se ele gastou mal esse recurso, ele deve devolver com os recursos próprios. Agora, a multa não. A multa, sim, pode ser descontado com os repasses do fundo partidário. Tá bom, meus amigos? Seguindo adiante aqui no nosso último julgado, a conhecida fraude de cota de gênero, que já é também tem julgamentos, né? A gente até tratou, se não me engano, no informativo número 1 também, julgados reiterados, que é a respeito lembrem lá daquela nossa proporção, né, do artigo 10, parágrafo, salvo melhor juízo, parágrafo 3º, salvo melhor juízo, tá? Da Lei 9504, a Lei das Eleições, que prevê, né, que 30% dos inscritos, pelo menos 30% aqui dos inscritos ou dos candidatos registrados, devem ter, no mínimo, um tipo de gênero, né? Deve se dividir em gênero, 30% para um gênero, que a gente sabe que na prática acaba sendo para o gênero feminino, mas um dia isso pode também ser usado para o gênero masculino. Então, no caso concreto aqui, na prática, a gente sabe que é para as mulheres. Então, 30% pelo menos dos candidatos registrados devem ser do gênero feminino aqui para o caso. E o que a gente vê na prática é que muitos partidos acabam fraudando essa cota. De que modo? Fazendo a inscrição de candidaturas laranjas. Então, escrevem mulheres, registram mulheres apenas para constar nesses 30%, mas nesse caso, o que é que se observa? Né? Quais são os parâmetros que o TSE diz que ocorre uma fraude? Ele diz que quando ocorre uma votação pífia, é o primeiro requisito, ou votação zerada, quando a prestação de contas ela tem uma idêntica movimentação de várias candidatas, por exemplo, e há uma ausência dos atos efetivos de campanha. Você vê lá, por exemplo, em rede social, a candidata não fez nenhuma campanha, às vezes até pediu o voto para um outro candidato. Então, é uma ausência de atos efetivos de campanha. Basicamente, esses 3 requisitos são aptos a ensejar, a configurar a fraude na cota de gênero, o que faz o arrastamento do DRAP, né, que é a chapa completa do partido. Todos os candidatos são cassados, inclusive os candidatos eleitos, mesmo que não demonstrem uma participação direta nessa fraude. Tá bom? Claro que o que o TSE disse aqui é que quando pode ocorrer esses requisitos, né, votação pífia, prestação de contas de idêntica movimentação e ausência de ato efetivo de campanha, se houver um indício de desistência da competição. Né? A candidata se candidatou, mas depois se arrependeu e não desistiu formalmente, mas tacitamente não quis participar da campanha. Quando há esse indício, você afasta a fraude, o que não foi o caso aqui. Tá bom? Então, eu fiquei aqui na frente de vocês para mostrar aqui o 30%, tá? Bem aqui a pizzazinha do 30%. Ok, meus amigos? Então, basicamente, foram esses os entendimentos do TSE. Entendimento dessa semana, que é o que foi, como eu disse para vocês, né? Poucos julgados publicados por conta da semana que antecedeu o Carnaval. E se você quiser se aprofundar, né, principalmente para quem é advogado, quem está militando na área eleitoral e quiser fazer um curso de direito eleitoral prático, ou seja,
A gente não só trata dessas questões teóricas um pouco mais aqui aprofundada no curso, um curso completo, que vai desde noções básicas até a fase recursal. Então, um curso de 5 módulos completo, onde eu explico mesmo mais cerca de 10 anos de experiência como analista do TRE, trabalhando como na zona eleitoral, como secretário de corte, como assessor de desembargador eleitoral. A gente mostra nesse curso também a prática de sistemas, a gente não fica só na teoria, a gente pega alguns sistemas de consultas públicas que têm impacto no direito eleitoral na prática, a gente trata das principais teses de direito eleitoral, disponibiliza de forma gratuita um e-book de súmula do TSE, as resoluções do TSE de módulo sistematizado e faz análises de caso concreto também para que a gente não fique só na teoria. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Essa foi o nosso informativo do dia 13 de fevereiro ao dia 17 de fevereiro. A gente se vê aqui na outra semana. Não esquece, por favor, de se inscrever, isso ajuda muito ao canal, para que o conteúdo seja entregue para você toda semana. Curta e compartilha, que isso também acaba ajudando na entrega desse vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.